Tô liberada para começar? Pode. Beleza. Bom dia, gente. Eu me chamo Isabelle. Eu sou psicóloga, sou pós-graduanda em psicanálise, em breve pós-graduada, se Deus quiser. E eu fiquei muito feliz em receber esse convite. Coincidentemente, o meu TCC, eu terminei a faculdade no ano passado, né? Então, é um tema bem recente para mim. O meu TCC ele foi sobre as múltiplas formas de violência contra mulheres negras. Hoje a gente vai falar em um sentido mais geral, né, mais amplo de mulher, mas eu acho que é um tema que me interessa muito. E também por ser mulher, isso não é algo que eu fico livre, né, não é uma questão que está a par de mim. Então, mesmo considerando meu relacionamento um relacionamento muito saudável, a violência contra a mulher ainda é algo estrutural. Então, não tem como eu me ver livre disso totalmente. Então, acho que um exemplo que eu posso dar aqui é que eu venho de uma família bastante conservadora em muitas questões, inclusive nesses papéis de gênero. Então, eu fui ensinada desde criança de que eu deveria dar prioridade para o meu lar, de que eu deveria zelar por ele sozinha, de que eu não deveria dar trabalho para o homem. Então, mesmo tendo essas questões mais veladas que vão alcançando a gente também tem alguns movimentos que são mais explícitos. Então, um exemplo que eu posso dar aqui, que foi bem recente assim na minha vida, é que eu postei um vídeo, para quem não sabe, eu faço alguns vídeos no Instagram e TikTok, enfim, e eu fiz um vídeo falando sobre o movimento Red Pill. Para quem não conhece, o movimento Red Pill, ele é um movimento de homens, que acaba também afetando mulheres, claro, com um discurso bastante misógino, bastante machista, de controle de poder sobre a mulher, de desvalorização dessas mulheres, e eu postei um vídeo sobre isso, e no Instagram não deu muita coisa, mas no TikTok eu recebi bastante comentário de muitos homens que se sentiram muito ofendidos por conta do meu posicionamento, de defender as mulheres nesse ponto, me chamaram de nomes bem complicados, assim, não sei se eu poderia falar aqui, mas também me desmereceram muito intelectualmente, moralmente. Então, só de eu ter me posicionado sobre um assunto que coloca mulheres em risco, eu já fui atacada, acho que esse é um bom argumento para a gente mostrar a importância de ter conversas, né, como essa que a gente vai ter aqui hoje. Então, pode passar, Gil, para o primeiro. Pode passar mais um. Obrigada. Tá, então, primeiro, eu queria definir o patriarcado como algo que é cultural. Então, o masculino, ele é muito associado a um controle, enquanto o feminino, ele é associado a uma submissão, a uma obediência, a alguém que vai ficar ali embaixo do controle desse homem, independente de que relação seja essa relação entre os gêneros. Então, pode ser algo relacionado à família, em um relacionamento amoroso, ou até mesmo em pessoas, com pessoas desconhecidas, né? Pessoas que, um homem e uma mulher que acabaram de se conhecer, essa relação entre gêneros continua aparecendo. Então, muitas vezes, o motivo das violências sofridas pelas mulheres não tem necessariamente uma origem patológica desse agressor, como muitas vezes a sociedade tenta colocar, de tentar justificar esses atos violentos, esses atos ciumentos, com uma doença, né, uma questão patológica. Mas ela está muito mais ligada a um desejo de posse e controle desses ofensores, desses agressores. Quando a mulher em questão, ela não cumpre um papel de gênero que teria que ser imposto para ela pela sociedade. Então, ela vai de encontro com essa expectativa da sociedade sobre ela, acontecem essas violências em muitos casos. E esses papéis, eles são ensinados e colocados à prova pela própria sociedade, pelos outros. Então, o homem, a partir do falo, ele é educado para poder prover, para poder trabalhar e ganhar o sustento para sua família, para poder atingir os seus objetivos, para poder trabalhar num espaço público. E a mulher, ela é educada socialmente para poder cuidar dos outros, como eu trouxe aqui um pouco do meu exemplo pessoal no começo. Então, ela é criada para poder zelar pela sua casa, pela sua família, para obedecer ao homem, para obedecer esse controle e permanecer mais num espaço
que não é tão público, não é um espaço visto como privilegiado, né? Tem essa diferença entre os privilégios de espaço que podem ser ocupados por homens e que podem ser ocupados por mulheres. Então, nesse contexto, a mulher ela pode acabar sendo percebida como uma espécie de propriedade dentro dessa relação. Ela pode ser vista como um objeto apenas dentro dessa relação que deve ser controlado e que deve obedecer aos desejos desse homem. Então, quando ela não corresponde a essa expectativa que o homem coloca sobre ela, ou que a sociedade coloca sobre ela, seja por ter um desejo próprio, ou até mesmo por uma tentativa de romper essa relação, que muitas vezes a gente vê isso, né, a violência vindo a partir da tentativa de término, quando parte da mulher, isso pode ser vivido como uma grande ameaça a essa identidade masculina, que é construída socialmente. Então, se o homem deveria ter esse controle, se o homem deveria ter esse poder e ter a autoridade sobre esse relacionamento, se a mulher ela tem o seu próprio desejo de acabar com essa relação, ela não está cumprindo com o que ela deveria cumprir. Então, muitas vezes acabam surgindo essas formas de violência. Então, por isso é muito importante a gente não reduzir o feminicídio a uma questão que é puramente individual. Então, não é algo que acontece de forma isolada, porque simplesmente aquele homem odeia a mulher e acabou. A gente precisa ver isso como uma tendência social, né, de tentar encontrar um motivo para esse agressor, de forma de abrandar essa responsabilidade que a sociedade tem nesses atos também. Então, a gente voltar muito para essa questão do diagnóstico é praticamente a gente tentar apagar toda essa dimensão cultural e estrutural dessa violência. Então, a gente deslocaria toda essa responsabilidade colocando em uma suposta doença, um suposto diagnóstico, ao invés de reconhecer essa construção social e essa construção de gênero na nossa sociedade. Acho que pode passar, Gil. Isso, obrigada. Então, nesse cenário, a gente pode incluir o tema da violência, né? Que é uma pauta muito importante hoje na nossa conversa. Então, quando essa violência é levada ao extremo, ela pode acabar culminando no feminicídio. Então, como a gente vê, isso é só o ponto final, né, dessa escalada de violência, é um ponto máximo que ela poderia chegar, mas para a gente compreender melhor essa escalada, é muito fundamental a gente ampliar esse conceito de violência que a gente tem. Então, muitas vezes a mulher, ela só é escutada, ou ela só é vista, quando essa violência chega em um ponto de violência física, por exemplo. Se ela ainda está numa violência psicológica ou uma violência que é mais velada, não é algo que chama muita atenção da sociedade, né? Ela só chama a atenção da sociedade quando é uma violência física mesmo. Mas quando a gente fala de uma violência doméstica, por exemplo, a gente não está falando apenas da agressão física, que é como o senso comum muitas vezes pensa, mas ela envolve qualquer ato, qualquer omissão, qualquer conduta que cause sofrimento a essa mulher, seja um sofrimento físico, como a gente sabe, um sofrimento psicológico, um sofrimento patrimonial, um sofrimento moral, dentro dessa relação. Então, antes desse ato extremo, existe uma história que ela é muito marcada por pequenas violações, né? São pequenas violências que vão se acumulando. Pode passar, Ju. Obrigada. Então, são pequenas violências que vão se acumulando e vão se intensificando ao longo do tempo. Então, ela nunca começa já no feminicídio, é algo que vai escalonando. E muitas vezes ela começa em formas, por exemplo, como o controle, como a tentativa de manipulação, a tentativa de isolamento, que é algo que a gente vê muito em relacionamentos é, heteronormativos, né, de que a mulher acaba ficando totalmente isolada, ela acaba ficando sem amizades, enquanto o homem continua ali naquele espaço mais público. E até mesmo dos ciúmes. Um ciúme que muitas vezes é excessivo, mas que ainda é muito romantizado na nossa cultura.
Então, quando a gente fala de ciúmes, a gente não pensa necessariamente como algo que pode acabar escalonando para outras coisas, mas a gente vê como algo muito natural, como algo que, todo mundo pode sentir um ciúmes que é um pouco mais excessivo, né? Então, quando a gente olha para a psicanálise, que pelo menos é a minha área de estudo, né? Eu vou falar aqui um pouco mais voltado para a psicanálise, mas tem outras formas de enxergar também. Mas quando a gente olha para a psicanálise, ela nos ajuda a entender que esse ciúme, ele não é simplesmente uma reação racional a essa realidade, mas ele é um afeto que é inconsciente. Então, ele está muito ligado à subjetividade do sujeito. Então, o que é essa subjetividade do sujeito? É como ele constrói a imagem de si mesmo. Então, o ciúme, ele está intrinsecamente ligado a isso, a essa imagem que o sujeito tem de si mesmo. E quando... Pode passar, Gil. Obrigada. Então, quando a gente fala de da, peraí, me perdi um pouquinho. Quando a gente fala da constituição desse sujeito, a gente fala também que todo sujeito é constituído a partir de uma falta. E é essa falta que nos ajuda a entender que nós somos incompletos, e a partir dela é gerado todo o nosso desejo. E quando existe uma relação amorosa, enfim, uma relação de amizade também pode ser, mas quando existe principalmente essa relação amorosa, tem uma tendência muito grande de o outro ocupar um lugar muito privilegiado nesse sujeito, um lugar como se fosse de completude, uma tentativa de tamponamento dessa falta que é estrutural a nós, mas é algo que é inconsciente, a gente tenta fazer esse tamponamento dessa falta. Então, o ciúme, ele aparece justamente quando esse lugar privilegiado no desejo do outro e do outro no meu desejo parece ameaçado. Então, existe um rival nesse filme, né? Um rival imaginário, um rival real. Então, esse rival, ele poderia, a qualquer momento, tirar esse sujeito que é o meu objeto de desejo de mim. E ele me lançaria no desamparo. Então, isso é algo que é muito desorganizador assim, para o sujeito, porque essa rivalidade acaba fazendo aparecer uma face que é muito hostil direcionada a esse objeto amoroso, porque se ele pode escolher o outro a qualquer momento, ele me deixa desamparado. Então, ele me deixa em um lugar que eu não quero estar. Pode passar, Gil. E quando esse movimento ele se intensifica, ele pode assumir um caráter muito mais radical. Então, o sujeito deixa de apenas desejar o outro e ele passa a querer controlar esse outro. Ele deseja ser o único no desejo desse outro. Então, ele quer ser onisciente, então, ele quer saber de tudo, né? Ele quer ser onipresente, estar presente a todo momento. Então, ele quer garantir que ele vai ser a única fonte de satisfação desse outro. Então, ele não pode ter nenhuma outra fonte de satisfação, porque senão essa outra fonte de satisfação vai me roubar essa pessoa que eu tanto quero perto de mim. Então, o sofrimento para essa pessoa que sente o ciúme, ele aparece justamente no momento em que essa expectativa de ser onipresente, onisciente, de ser a única fonte de satisfação do desejo do outro, ela entra em choque com a realidade de que essa parceira, ela é um sujeito com desejos próprios e ela é um sujeito separado. Então, ela produz um abalo nessa imagem idealizada de si mesmo, que o sujeito criou de ser um ser completo, de ser um ser que não tem mais faltas, e dessa relação, que seria uma relação que é completa em si mesmo. Então, o sujeito coloca a si mesmo diante de limites, que é o que na psicanálise a gente chama de castração. Então, ele entende que ele não vai conseguir tudo, ele não vai conseguir tamponar essa falta, ele vai ser castrado. E isso gera um sofrimento muito grande. Então, o que começa como uma forma de cuidado pode acabar evoluindo para esse isolamento, para essa manipulação, essa restrição de autonomia. E muitas vezes, isso na nossa sociedade ainda é muito interpretado como uma prova de amor, porque que bonitinho, ele está sentindo ciúme de mim.
ele tá tentando meter só para ele, acho que isso é normal, acho que isso é natural dentro de uma relação, pelo menos não deveria ser, né? Então, isso acaba dificultando muito entender essas formas de violência nos seus estágios iniciais, porque se isso é normal, eu não deveria me atentar. E se existe um isolamento, acaba sendo mais um fator de risco dentro dessa relação, justamente porque a pessoa não tem uma visão de fora desse relacionamento. Então, não tem uma segunda opinião, não tem o que entrar nessa relação que já está completa por si mesma. Então, não tem o porquê ter um outro opinando sobre isso. Então, nesse contexto, pode passar, Gil. Obrigada. Então, nesse contexto, o ciúme pode acabar adquirindo um significado muito específico. Então, se tem a possibilidade de perder esse parceiro ou de não ser suficiente para essa parceira, esse parceiro, pode ser vivido não apenas como uma dor afetiva ligada apenas a esse relacionamento, né? Mas pode ser uma ameaça à própria identidade masculina. Porque, como a gente falou agora um pouco mais cedo, né? O masculino, ele é ensinado que ele tem o controle, que ele tem o poder, que ele é o sujeito completo por si. Então, se existe uma ameaça a isso, é uma ameaça à própria identidade desse homem, né? Então, é nesse ponto que a gente consegue, muitas vezes, compreender, porque em muitos casos, o ciúme masculino pode acabar se articulando com comportamentos que são muito agressivos, que são muito violentos, porque eles foram ensinados dessa forma, que se não tenho controle, eu devo conseguir o controle por mim mesmo, eu devo readquirir esse controle. Então, não se trata, quando a gente fala disso, né, a gente não está querendo naturalizar ou justificar essas ações, não é isso. Mas a gente está tentando entender que simbolizações fizeram possível essa passagem, né, e para a gente poder também quebrar esse ciclo de violência que muitas vezes é muito velado, que acaba não aparecendo na sociedade, justamente porque essa relação é fechada, então não tem quem entrar, não tem quem olhar para essa relação. Então, é muito importante a gente entender esses estágios iniciais e os motivos para eles chegarem nesse ponto. E quando isso é trazido para a clínica, a gente não deveria, pelo menos, né, assumir um papel de que eu sei de tudo e eu vou palpitar na sua relação. E você precisa sair dessa relação, saia agora dessa relação. A gente precisa entender que significados que ela criou nessa história dela que a fazem repetir não sei, né, repetir essa forma de se relacionar, a forma que ela se enxerga, a forma que ela se enxerga dentro dessa relação, entendeu por que ela ainda está nessa situação, né? Então, não cabe a nós palpitar sobre esse relacionamento dentro da clínica. A gente precisa entender a história dessa pessoa e quais significados ela deu para essa relação e o porquê que ela está repetindo isso em alguns casos, né? Então, a psicanálise pode passar. Não, pode deixar, desculpa. Obrigada. Então, a psicanálise, ela propõe que essa agressividade, ela faz parte da constituição psíquica de todos nós. Então, todos nós temos uma agressividade dentro de nós. O que muda é o processo simbólico por qual essa agressividade é baseada. Então, na capacidade de falar sobre essas questões, na capacidade de elaborar sobre esses conflitos. Mas, então, quando esses recursos eles estão disponíveis, existe uma possibilidade dessa agressividade ela ser transformada, ela ser deslocada, enfim. Só que quando falha essa mediação, o sujeito pode acabar recorrendo a ações que são mais diretas, a atos mais violentos. Deixa eu beber uma água. Então, nem tudo nesse psiquismo consegue ser simbolizado, né? E existem algumas forças que realmente escapam a essa palavra, escapam os significados para poder simbolizar sobre isso, né? E quando elas se intensificam, aí o sujeito pode acabar perdendo a capacidade de sustentar esse conflito internamente. E então o ato violento nesse feminicídio, nesses atos de violência contra a mulher, eles aparecem não apenas como, quer dizer, eles aparecem como uma tentativa
imediata de resolver algo que é vivido como insuportável dentro desse sujeito, algo que não pôde ser elaborado, então precisa sair de uma outra forma. E quando a gente pensa nesses atos violentos ligados ao feminicídio, a gente liga essa definição também do patriarcado que a gente trouxe um pouquinho mais cedo, que a gente falou agora no início, a gente entende que tem uma dificuldade em sustentar um objeto que vai de encontro com esse desejo desse homem. Então, ele busca fazer uma justiça por si mesmo, né? Ele busca restabelecer esse papel que ele deveria ter nessa relação, em alguns casos até mesmo se reapoderar dessa mulher. Então, seja ela viva ou seja ela morta, né? Ela precisa estar sob meu controle, não importa de que forma ela esteja. Então, quando essa função falha, por exemplo, em casos de separação, como a gente comentou um pouquinho antes, em casos de separação que partem dessa mulher, né, o sujeito ele pode acabar vivenciando uma ameaça muito profunda de desorganização interna. Então, essa violência aparece também como não apenas como uma eliminação física, né, dessa mulher, mas também como uma forma de conseguir expressar essa incapacidade de lidar simbolicamente com a existência desse outro que vai de encontro ao meu controle, que ele não está mais sob o meu controle, não está mais seguindo os meus desejos, né? E eu queria trazer um pouco também sobre a questão do red pill que eu falei na minha apresentação, né? Que é uma questão muito contemporânea a nós, então não tem como esse assunto não ser abordado aqui também. Pode passar, Gil. Obrigada. Então, é um assunto muito contemporâneo a nós, né? Não tem como a gente estar livre é, é, das consequências desse movimento. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o século passado, o homem ele era visto como alguém que mandava em tudo. Então, ele mandava na família, ele mandava, obviamente, nos filhos, ele mandava na mulher, ele mandava no seu ambiente de trabalho, e a mulher ela não estava inserida nisso, não tinha o porquê ter uma competição entre esses homens e essas mulheres, porque o lugar deles estava muito bem estabelecido na sociedade. A gente não tinha nenhuma chance de entrar nessa posição que era deles, né? Não tinha uma ameaça a essa posição deles. Então, é nesse ponto que a gente consegue entender e situar esse crescimento desse movimento do Red Pill, porque esse tipo de discurso, ele propõe uma visão de mundo que é muito baseada na ideia de relação, de disputa de relação, né, de poder. Então, o homem, ele precisa retomar essa posição dominante que, teoricamente, ele teria no passado, essa posição que era complexa, essa posição que não encontrava limites, para poder exercer o seu próprio desejo. Então, nessa lógica, as mulheres elas são frequentemente vistas como objetos, né, nessas relações, objetos de conquista, porque o que esse movimento prega muito é que o homem ele tem valor quando ele tem um bom aporte financeiro, e a partir desse aporte financeiro, ele consegue uma boa mulher que vai desejá-lo. Então, ela vai estar de acordo com os desejos desse homem. Então, eles geram um, um campo de competição, assim, entre eles, né? Quanto mais completa eu for, melhor vai ser a minha mulher e melhor vai ser a mulher que eu vou possuir. Não é a mulher que vai estar ao meu lado, mas é a mulher que eu vou possuir, né? É uma competição. Então, o valor desse homem, ele passa a ser medido por essa capacidade de exercer o controle, de ter esse poder financeiro, de poder dominar as suas próprias relações. E esse tipo de narrativa reforça e legitima a ideia de que o homem deve ter autoridade sobre essa mulher. Então, acaba naturalizando comportamentos de controle, comportamentos de vigilância, de posse, de autoridade sobre ela, e ao mesmo tempo transforma frustrações amorosas em justificativas para poder exercer um discurso de ódio, um discurso de violência, porque se essa mulher não me quer, é porque ela tem algum problema, ela tem algum problema contra os homens. Então, ela tem que ser alvo de um discurso de ódio, porque ela está tentando tomar o meu lugar,
o meu lugar de dominância, o meu lugar de controle, de escolha. Então, essa mulher, ela precisa ser alvo de um discurso de ódio, em muitos casos também de violência, que a gente tem visto muito em redes sociais, em matérias de jornal, tem crescido muito, né, esse movimento. Então, algo que também é muito importante a gente estabelecer é que esse discurso não nasceu com esse movimento, né, não foram eles que começaram com esse tipo de discurso misógino, esse discurso de objetificação da mulher, mas eles sim legitimam e eles corroboram para que esse discurso seja cada vez mais disseminado e mais naturalizado na nossa sociedade, né? Então, pode passar, Ju. Então, para a gente poder fechar, foi bem rapidinho, mas para a gente poder fechar, eu queria poder retomar um ponto central de que a violência, ela não começa nos atos extremos, ela não começa já no feminicídio ou na agressão física, ela começa justamente na naturalização desse controle do homem, na romantização desse ciúme excessivo e na dificuldade de reconhecer o outro como um sujeito que tem desejos próprios. Então, um outro que não vai de acordo com aquilo que eu quero, um outro que pode ter uma escolha a qualquer momento, um outro que pode me deixar no desamparo a qualquer momento. Então, o feminicídio, ele é o resultado de uma combinação entre fatores psíquicos e fatores culturais que a gente apontou. Então, essa fragilidade na elaboração emocional, construções de masculinidade baseadas no poder, no controle, e uma cultura que ainda legitima que as mulheres devem ser controladas e elas devem ser um objeto de posse para esses homens dentro dessas relações, uma propriedade. Então, para a gente romper com essa lógica, a gente precisa olhar para o início dessa escalada de violência, lá para o começo, os estágios iniciais, que causam também sofrimento na mulher, mas de uma forma muito mais velada, uma forma que a sociedade, às vezes, não para prestar atenção, porque a gente só presta atenção quando chega na violência física, quando chega no feminicídio, e aí a gente para ver. Mas olhar para esses estágios iniciais também é muito importante para a gente poder evitar esse ciclo de violência, para que ela não precise chegar nessa violência extrema. Então, para a gente questionar aquilo que ainda é visto como normal nessas relações. E para poder fechar, eu queria deixar uma frase de que o amor, ele não se sustenta no controle, ele só é possível quando o outro pode existir como um outro, então como um desejo, um sujeito que tem os seus próprios desejos também. É isso. Boa, Isa. Boa, muito boa. Ó, gente, vocês podem levantar a mão para fazer as perguntas ou colocar no chat também. Enquanto vocês vão posicionando as perguntas, eu vou comentar uma coisa, né? Conforme você veio fazendo os recortes, eu lembrei muito de um caso que aconteceu agora aqui na minha cidade, São Gonçalo, que foi. A história foi a seguinte: tinha um cara que sempre estava ali mandando mensagem para a menina que ele conheceu na academia, e ela tinha deixado bem claro para ele que não queria nada, porque ela estava estudando para medicina e tal, não tinha tempo. E aí isso chegou a ser registrado, porque ele mandava mensagem no Instagram, ficava mandando presente para casa dela, mesmo ela não dando abertura nenhuma. E aí ele chegou a mandar essa mensagem e ela devolveu a mensagem falando que agradecia o presente, mas que não queria nada ali, porque ela estava estudando para medicina e tal. E aí ela muda o horário que ela vai para academia, né? Porque já está uma situação desconfortável, desagradável, preocupante para ali, para a família dela também. E aí um belo dia ela está voltando da academia e ele encontra ela ali no portão da casa dela, entra, dá mais de 40 facadas nela. A mãe dela chega antes do trabalho e consegue, tipo assim, por uma sorte divina, a mãe dela sai antes e chega ali e tira ele de cima da filha e aí vai para o hospital e tal. Ela ficou em coma, assim, foi bem pesado. Mas ela tá bem agora. Começou a audiência, ele foi pego, ele foi para casa, mas a polícia pegou ele e tal.
E aí começou a audiência, e ontem eu vi o vídeo, né, do relato dela na audiência e vi o vídeo dele também. E aí ela conta que ela estava em casa e quando ela vê ele já entrou, ela ouve um barulho, mas acha que é o cachorro, ele entra e ela não dá tempo de fazer nada, porque ele empurra ela e ela cai entre o sofá e um cômodo da sala e ela sente aquilo pontudo entrando na tela. O relato dele já é um relato de que ele lembra, né, de ter mandado mensagem, de tudo que aconteceu, mas que ele só lembra de ter chegado no portão da casa dela. Que ele não lembra mais de como que foi a cena onde acontece o que houve ali, e ele só se recorda quando ele já está na casa dele e a polícia chega para prender ele. Então, esse lapso de tempo, ele não se recorda do que houve. O grande ponto para mim é que ele estava de luva enquanto esfaqueava ela. Então tem toda uma premeditação ali, sabe? De cheguei e, ai meu Deus, caí em cima dela e esfaqueei. Mas ele estava de luva ali, né? Tem esse fator que eu acho que é muito importante. E aí, quando você vai falando, eu vou lembrando muito desse caso, nesse sentido de que, para além de dentro de uma relação, tem essas microagressões que elas vão acontecendo que são pesadas também. Assim, se você ter medo e você ter que mudar o seu horário da academia, porque outra pessoa está te perseguindo, está te mandando presente. Sim. Acho que casa muito mesmo, justamente porque é algo que eu andei pensando, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Então, a gente tende muito a só relevar, né? Essas pequenas violências que a gente vai sofrendo ao longo dos dias, porque a gente não acha que vai acontecer com a gente. Eu acho que ela não pensou que ela ia chegar na casa dela e ia receber 40 facadas. Então, a gente entendendo também essas pequenas violências que a gente vai sofrendo, acho que é muito importante para a gente já cortar logo no estágio inicial, né? E assim, é bizarro, porque, gente, se vocês não levantarem a mão, não botarem pergunta, eu vou continuar falando aqui, tá? E isso também dentro da clínica, né? Tipo, a gente está fazendo um recorte ali dentro de relações, claro, mas isso é uma violência tão grande contra a mulher ali que vem acontecendo também muito dentro da clínica, e isso é pouco falado, assim. Dentro dos atendimentos online, o quanto de assédio ser sofrido, quando a gente vai falar também que o paciente está tendo uma contratransferência ali amorosa e faz elogios para a psicóloga precisa fazer esse corte ali drástico também, então acho que traz bastante disso que você trouxe também, de como a psicanálise enxerga essa construção dessa violência, como o indivíduo está ali, e como o espaço terapêutico é um espaço tão seguro que o homem ele se sente ali no direito de fazer elogios para a psicóloga, num outro tom ali, né? Sim, total. Isso, fugindo um pouco do assunto, mas não tanto, né? Essa parte da vivência dessa violência de nós, mulheres, na clínica, isso foi algo que me assustou muito quando eu comecei, porque eu fiquei com muito medo de atender homem. Eu fiquei com muito medo de aceitar homens na minha clínica, justamente por essas pequenas violências que eu poderia sofrer em um lugar que, teoricamente, deveria ser seguro para mim, né? Porque eu estou na minha casa. Eu estou na minha casa fazendo essa chamada. Não tenho por que eu sofrer uma violência, mas eu posso, né? Eu posso sofrer mesmo estando sozinha na minha casa. É bem difícil. Lari, pode falar. Você quer falar ou quer que eu leia a sua pergunta no chat? Quer que eu leia? Já houve algum homem que procurou assistência psicológica ao perceber que suas atitudes estavam descontroladas dentro do seu relacionamento? Não. Comigo, eu nunca atendi um homem nessas condições, assim, para mim, não. Acredito que deva ter, sim, homens que procuram, que entendem o problema dos seus atos e dos seus pensamentos, entendem que pode ter consequências. Comigo, nunca atendi, não. Já chegou um paciente para mim no estágio em que ele trazia problemas dentro da relação e ele tinha falas bem
complicadas. Mas ele não se enxergava como o problema, que eu acho que foi esse o ponto ali da Laís, né? Que quando a pessoa chega se percebendo, tendo comportamentos adequados. Thaís, quer comentar algo? Não, de boa. Ieda colocou, eu tenho esse medo de sofrer essa violência e decidir não atender homens quando eu me formar. Igual você tá falando. Desculpa. Pode falar, desculpa. Pode falar, Thaís. Não, é quando você estava falando, né, do caso da mulher que levou a facada, né, dessas microviolências, eu fico pensando aqui no Japão, né, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas aqui tem muito, não sei se a palavra stalker é certa, né, mas se vocês já ouviram falar de homens que entram no quintal para roubar a calcinha das mulheres, né, igual tem as meninas vão na escola, aqui eles usam tudo uniforme certinho, e a maioria das vezes é uma saia, tipo, não é tão comprida, né, chega a ser curta, os homens pegam, ficam tirando foto quando elas estão andando de bicicleta, né, ou fica seguindo na rua, assim, né, então são essas microviolências que, querendo ou não, as pessoas acabam normalizando, né, quando eu for falar um pouquinho, eu vou falar um pouco disso, que aqui é muito, para eles é tudo normal isso, sabe? Não vê como uma violência para essas mulheres, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso quando vocês estavam falando sobre. Era só isso, era só um comentário. Eu acho que, no fundo, isso é a única coisa que a gente tem em comum em todos os países. O como a gente vai normalizando tudo. Ela vai mudando a forma, né? Uhum. Eu acho que eu tinha visto mais alguma pergunta no chat. Posso estar louca. Acho que o último comentário foi da Ieda, que ela falou que decidiu não atender homens por medo dessa violência, né? Acho que é um assunto bem polêmico, assim, pelo menos eu estive conversando com alguns colegas, né? E tem muitas que realmente optam por não atender, porque não se sentem confortáveis, enfim, porque é um risco, né, que a gente pode correr. Nós somos mulheres, então a gente está me fugiu a palavra, mas a gente pode sofrer violência a qualquer momento mesmo. Eu decidi por atender, eu estou atendendo, e eu entendo que é um risco que eu posso correr também. Então, eu peguei algumas dicas com algumas colegas de que se você já vai sentindo na conversa preliminar de que aquele homem está com alguma intenção diferente, que ele não quer só fazer a análise com você, não quer passar por uma terapia, você já vai dando uns cortes, já vai entendendo, já deixa alguém pré-avisado que, olha, vou começar um atendimento hoje novo, principalmente se for presencial, vou começar um atendimento com um homem novo hoje, fica de pré-aviso aí, qualquer coisa, acontecer alguma coisa. Então, vai muito de pessoa para pessoa e do quanto você aceita assumir esse risco, né, porque querendo ou não, É um desafio, né? Bastante. E, assim, no online isso também tem muito. O presencial eu acho que dá mais medo, porque você está ali com alguém, Sim. né? O online, você está no computador, você pode fechar a tela. Tem essa, eu acho que é uma falsa sensação muito grande, de que você tem um mínimo de segurança. Porque quando acontece, quando algo aparece, você é ferido da mesma maneira, assim, né? É um trauma que é gerado ali. Sim. Então, às vezes, a gente tem essa autoconfiança. Mas eu penso muito também assim, Isa, estou atendendo homem também, me dá uma sensação de, tipo assim, eu vou deixar de fazer algo que eu quero só porque ele pode ser um risco, tipo, como ele vai me impedir de fazer algo, né? Então, essa foi a minha avaliação para tomar essa decisão ou não, mas eu também conheço muitas mulheres que optaram por atender apenas mulheres por esse medo Sim. também, que eu acho bem... Sim. Larissa colocou mais uma aqui no chat. Levantou a mão, mas acho que é para eu ler só. Como podemos guiar o paciente quando eles trazem esses problemas na clínica? Se a psicóloga perceber que o assunto está cada vez mais grave e difícil de lidar, ela pode denunciar o caso? Em relação às violências contra a parceira ou contra nós psicólogas?
Acho que eu fiquei um pouco confusa. Lari. Contra a parceira. Se a pessoa ela está fazendo algo que coloque em risco a vida de um terceiro, a gente pode denunciar. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Pode me corrigir, Gil, se eu estiver errada, mas a gente pode denunciar sim. Então, se é algo que está colocando em risco a vida dessa mulher, a gente pode denunciar sim. É isso que está no código, né? Só que na prática é bem mais desafiador ali, porque são várias camadas que a gente precisa avaliar junto com aquela pessoa ali também. Uma vez o meu supervisor falou um pouco sobre isso, sim, sobre a gente também deixar isso claro para o outro paciente, quando ele vem com isso explícito. Ah, né, sei lá, já teve uma situação que eu agredi minha esposa, e ele falou isso na terapia. Então, a gente já precisa ter um acordo bem claro de que isso não pode se repetir jamais. Caso se repita, né, que você pode, e aí trazer esse argumento mesmo, de que a psicologia, o código de ética, o conselho nos orienta a fazer essa denúncia. Então, isso precisa estar bem claro para o outro também, né? Não precisa de ser só uma ruptura que vai acontecer ali, que a gente vai fazer uma denúncia no calor do momento, né? Algo que a gente precisa também avaliar ali e ter bem construído com o paciente, dependendo do caso, sempre. Sim, muito bom. Mais alguém? A Thaís estava comentando. Ai, vou ler da Ana Ju, senão sempre vou comentar. Estabelecimento de limites claros desde o início do atendimento, deixar contato explícito terapêutico, respeito mútuo, confidencialidade, limites e verbais. Isso ajuda a prevenir situações de evasão. Ótimo, né, Ju? É isso, assim, é isso que a gente vai tentando fazer ali na clínica, né? E até comentar da situação aqui na clínica da Startup, a gente recebe algumas mensagens assim, né, que são suspeitas. E aí eu sempre levo isso para as meninas assim que atendem, que elas ainda têm esse filtro da secretaria, né? E quando a gente está numa clínica, sendo presencial, ainda também tem essa barreira. E aí a gente sempre fala que, gente, é regra, não atendam ninguém se você não tem o nome, a data de nascimento e o CPF dessa pessoa. Ah, mas é só uma sessão, não sei se eu vou continuar atendendo, mas pegue, porque se acontecer algo, você tem o CPF dela, senão ela vai te bloquear, jogar o número fora e acabou. Né? Então tenham esses dados. E assim, tá meio suspeito, porque as mensagens são diferentes, né? Igual a Isa falou, você vai sentindo. Diz que você vai encaminhar para um amigo homem, que a coisa sempre fica clara. Essa semana teve um paciente que eu achei estranho. Aí eu falei, não, eu tenho um horário aqui para você, assim. Ele não queria dar o CPF de jeito nenhum. Eu falei, não, tem um horário aqui. O Daniel, que é nosso estagiário, eu falei, Daniel, pode te atender tal horário. Ele me bloqueou. Né? E aí é isso, assim. Na Ju, exatamente. Postura profissional diante do abuso. Caso o paciente tenha atitudes inadequadas, comentários, gestos, tentativas de contato físico, o profissional deve interromper a sessão imediatamente, reafirmar os limites e, se necessário, encerrar o processo terapêutico. É isso. Triste, né? Enfim, mas é isso. Como que pesa o clima, né? Pesa. Assuntos polêmicos, assuntos complicados de se abordar. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para a Isa? Ou a gente pode dar um pouco de voz para a Thaís? Acho que podemos, hein? Vai lá, Thaís, tudo seu. Bom, antes de tudo, eu gostaria, né, de agradecer pelo convite. Não, já faz um tempo que eu não faço palestra, né? Então eu peço desculpas se eu ficar um pouco nervosa, se eu me atrapalhar muito, né? Mas vocês podem sinalizar que eu paro e volto, ok? Bom, mas vamos lá. Meu nome é Thaís Matsunaga, né? Eu me formei em 2018.
Também tenho pós-graduação em Psicologia Fenomenológica Existencial. Eu iniciei meu processo de adaptação aqui no Japão em 2019, né? Adaptação cultural, de idioma e também de rotina de trabalho, porque eu não trabalho só com os atendimentos clínicos, né? Eu também trabalho em fábrica, eu também sou operária, então eu tento conciliar os dois, né? Até o momento tem dado certo, vamos ver até quando. E como os atendimentos que eu faço, né, os atendimentos psicológicos online que eu faço, são voltados especialmente para brasileiros que vivem aqui no Japão, né, para ajudar nesses processos de desafios emocionais, culturais e relacionais, né, que atravessam essas vivências. E é justamente através dessas vivências entre Brasil e Japão que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre algo que está muito presente, mas que não é tanto visível, que é a violência íntima contra a mulher, né, principalmente com as mulheres imigrantes aqui no Japão. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas aqui no Japão, apesar de ser um país avançado em muitas coisas, em outras eles são bem conservadores, para não se dizer atrasados, né? E isso fica muito evidente quando a gente fala de violência, né? Principalmente contra as mulheres. E isso fica muito evidente, por exemplo, quando ano passado, em 2025, teve um recorde de denúncias de violência doméstica, atingindo, se eu não me engano, 98 mil registros, né? 98 mil queixas. E a gente sabe que, apesar disso, o número ser grande, ainda existe a subnotificação, né, que muitas dessas mulheres não notificam. E esses assédios, essas violências acontecem muito mais nas linhas de transporte, né, que a gente chama aqui de Shinkan, né, então, que são, aqui a gente usa mais trem, né, então acontece muito nas linhas de trens. Então o pessoal acaba normalizando isso, né, igual eu estava falando naquela hora, o pessoal filma, segue, né, passa a mão, então, como está na correria, eles acabam normalizando, achando que, né, deixa para lá, isso acontece, né, então isso é muito difícil, né? Acaba realmente fugindo ali, né, do controle. E quando a gente fala da violência, a gente não fala só da violência íntima contra a mulher, né? A gente fala da violência financeira, né, das ameaças, da violência psicológica. E tudo isso impacta profundamente, né, a vida dessa mulher. E quando a gente fala dessas mulheres imigrantes, a gente vê que essa vulnerabilidade, né, ela aumenta ainda mais. Por quê? Por causa da dependência financeira, do medo da deportação, né, o medo de perder os filhos, de sair dessa relação. Tudo isso influencia. E influencia ainda mais também a questão do idioma, a barreira do idioma, né? Porque o idioma por si só, ele é um impedimento para buscar ajuda, né? Porque quando você não entende o idioma, né, você não compreende as leis, você não compreende aonde buscar ajuda, né? Porque o idioma, né, ele não é só a comunicação, né? Ele é a autonomia da mulher ali, aqui no Japão, vamos dizer assim, né? E quando a gente vai procurar ajuda, eu vou falar um pouquinho para vocês como que funciona aqui para vocês entenderem, né? Aqui no Japão não existe, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Aqui não tem uma lei específica para mulheres, por isso que eu falo que eles são um pouco atrasados, né, enquanto a isso. Aqui existe uma lei chamada Lei de Violência Conjugal, que é para ambos, tanto para homem quanto para mulher, né? E ela não... O que ela abrange, essa lei? Ela abrange a ordem de restrição, a acesso a abrigos, né, e o apoio institucional. Só que, igual eu estava falando, é para ambos, tanto para homens quanto para mulheres. Então, quando você pede o acesso a esses abrigos, vai ter tanto homens quanto mulheres, né? Então, e a ordem de restrição também, né? Por exemplo, aí no Brasil, se eu não me engano, não tem um tempo determinado, né, para a ordem de restrição, se você pede.
Aqui no Japão, a ordem de restrição é de 6 meses. E para você solicitar essa ordem de restrição aqui, você tem que ir a um órgão distrital, você tem que ir num juiz, né, protocolar um monte de documento falando por que você quer essa ordem de restrição. E ela dura somente 6 meses, né? Então, assim, se você não entende o idioma, né, se você é uma mulher imigrante, né, e ela não entende o idioma, não sabe se comunicar, como que ela vai ir até, né, o juiz para pedir isso? Né? Então, fica muito difícil. Então, por isso que também tem a grande parte da subnotificação, porque isso também é uma barreira dela ir buscar ajuda. Né? O idioma, por mais que pareça simples, é um dos grandes impedimentos da mulher, né, que mora fora buscar ajuda. Então, diferente do sistema do Brasil, onde a lei e a punição ela andam juntas, né? Pode ter suas falhas, mas elas ainda assim andam juntas. Aqui no Japão, a gente só tem essa lei, né, essa lei de violência conjugal, e que ela ainda é para ambos, né? Como eu estava falando, ela não é só para as mulheres. E quando se for na questão de punição, né, de ser preso, de condenar o agressor, aí entra no Código Penal. Então, assim, aqui no Japão é tudo muito fragmentado e influenciado pela cultura, né? E eles vê a situação de violência como algo mais relacional, né? Como de relações. Eles não vê como algo de gênero, por exemplo, né? Então, isso como vou falar, eles são muito atrasados nesse quesito, né? E também tem a questão, igual a Isabelle, né? Estava falando ela falou uma coisa de papel estabelecido. Aqui eles têm muito disso, né? Que o homem é que manda na casa, o homem é o chefe da família, sabe? A mulher tem que obedecer ao homem, né? Então, aqui tem muito disso. Então, por isso que eu acho que tem essa lei também, né? Porque eles não têm essa desigualdade de gênero, sabe? Para eles é só o homem aqui, vamos dizer dessa forma. Só o homem que manda, sabe? Mas, enfim, e quando a gente fala, né, desses denúncias, né, desses acessos, dessas leis, para a gente acessar isso, para a gente fazer a denúncia, tem 2 meios, né? Acho que é um pouco diferente do Brasil, eu não me recordo muito bem. Porque aqui é assim, eu vou falar em japonês e eu vou explicar mais ou menos o que é para vocês entenderem. Aqui tem o Soudan, né, que é uma consulta informal. Você vai a um posto uma sede da polícia, você vai lá fazer o registro, a polícia só registra ali, mas ela não inicia uma investigação de imediato. Ela só vai fazer a ronda ali perto da sua casa, ver como está a situação, mas ela não inicia uma investigação. Tem também o Hagai Todoke, né, que é um relatório formal. A polícia abre uma investigação, só que aí só depende das evidências que você leva. Então, se você é vítima, você tem que levar evidências provando que você é vítima, né? Chega a ser um pouco, né, absurdo isso. E fazendo um parênteses aqui, isso, né, de mostrar que você é vítima, né, mostrar evidências, isso mudou, acho que em 2023, se eu não me engano, que eles reformularam um pouquinho de tanta pressão, né, das pessoas, das mulheres, né, da sociedade, que antes eles só falavam que era violência, né, abuso, quando tinha marcas físicas no corpo. Sem isso, eles não consideravam violência, né? Então, isso foi em 2023. Então, faz pouco tempo que eles mudaram isso, né? Então, chega a ser um pouco absurdo, né? No meu ver, né? Mas, e além, né, voltando ali das evidências, e além dessa prática, né, de que você tem que ir mostrar as evidências e tudo mais, isso tudo demora, porque aqui, igual eu estava falando, aqui é muito, a cultura influencia muito em todos os aspectos, né? Então, aqui, para você fazer essa denúncia, é tudo muito demorado, né? É burocrático, exige as provas e faz a mulher reviver várias vezes a situação, né? Como, por exemplo, ela tem que voltar no local do crime, né? Mostrar onde que foi que ocorreu.
ela tem que reconstruir o ocorrido. Esse reconstruir o ocorrido, quando eu fui buscar os dados, né, para pesquisar, para falar para vocês, eu fiquei um pouco em choque. Porque aqui, para reconstruir, eles pedem que você faça simulação com bonecas de como aconteceu. Então, assim, olha como essa mulher está exposta, está vulnerável, né? Como que ela já está ali em sofrimento, né? Ela pode se sentir ainda mais humilhada, né? Imagina quanto isso não mexe com ela, né? Quanto faz ela se sentir impotente ali nessa situação, né? Também tem que fornecer as amostras, fotos, roupas, né? O DNA e passar por longas entrevistas. E tudo isso em um ambiente, né, cheio de policiais, porque normalmente não é só um policial, é mais, né? Então você tem que falar isso tudo para policiais homens, na maioria das vezes. Por mais que ela possa solicitar uma policial mulher, nem sempre vai ter. Então, imagina como ela não vai se sentir mais desconfortável, né, mais vulnerável nesse sentido. Aí, de novo, eu volto, por isso que tem muita subnotificação aqui no Japão, por isso que muitas mulheres não notificam, né, não falam, não denunciam. E tudo isso, né, gera um impacto muito grande nessa mulher, né? Eu fico pensando a dor que não deve ser. E principalmente quando, né, voltando um pouco, a gente pensa no idioma, né? Se você é imigrante aqui, você tem que denunciar, você vai na polícia e denuncia, e daí se você tem que contratar um tsuyaku, né, que é um tradutor, para passar isso para o policial. Imagina como que ela não deve se sentir, porque às vezes você não tem um amigo ou um parente que fale japonês, né? Você tem que contratar alguém que você nem conhece e expor ali suas dores, né? Então eu fico imaginando como que ela não deve se sentir nessa situação, né? E além dessas dificuldades práticas, né, que a gente estava falando, né, das denúncias que demoram muito tempo, vamos dizer assim, também existem as barreiras culturais, né, que limita a percepção, a reação e até a possibilidade de saída dessa situação, né? Então a vítima ela acaba não falando, ela não denuncia, né? Ela não busca ajuda. E com isso ainda existe um conceito aqui chamado que é muito forte, né? Que a gente chama de gaman, que significa suportar em silêncio. E esse suportar em silêncio não é só não falo só da violência íntima contra a mulher, mas num todo, né, na saúde mental, num todo mesmo, porque aqui no Japão, para eles, se você, por exemplo, se afasta por depressão, né, se você tem crise de ansiedade, eles te consideram fraco, né, consideram que você não está trabalhando o suficiente, por isso que você não está ocupando sua mente, por isso que você está dessa forma, sabe? Então, muitas mulheres se calam por causa disso. E isso, esse gamã, né, ele, por mais que a gente seja estrangeiros aqui, a gente acaba sendo atravessado por a cultura né, do país que a gente está. Então, por mais que a gente tenha ali, né, crescido, vivido muito tempo no Brasil e vindo para cá há pouco tempo, ainda assim a gente é atravessado por essa cultura e a gente acaba pegando. Ainda mais quando a gente só convive com brasileiros, com japoneses aqui, né? Então a gente acaba não falando porque o japonês não vai ligar, ele vai tirar sarro de você, vai menosprezar o que você sente, não vai ter empatia por você, né? Então por isso que também a taxa de suicídio aqui é muito alta, né? Principalmente entre jovens aqui no Japão, né? Fugindo um pouquinho das mulheres, mas esse gamã, suportar em silêncio, ele é muito forte aqui, né? Então, isso faz com que muitas mulheres também acabam não buscando essa ajuda, né? E tudo isso, né, esse gamã influencia ainda para ela, como eu estava falando, ela não busca ajuda, porque ela não quer expor a família, ela não quer expor os filhos, se caso tiver, ela não quer expor ali a harmonia que tem, né, dentro dos familiares, dos amigos, né, e por isso ela acaba não falando. E tudo isso vai gerando um grande impacto, né, na vida dela, nos sentimentos dela,
né? Porque não é só a violência em si, né, que impede a mulher sair dessa situação, né? A dependência financeira, a pressão social ou a falta de suporte, né? E ela acaba se questionando, né? Será que eu não estou exagerando, né? Será que, né, isso é o processo de adaptação que eu estou vivendo, né? Ou eu tenho que aguentar isso porque eu escolhi estar aqui, né? E isso não é só para os imigrantes, mas eu penso também que talvez seja os pensamentos das japonesas nativas mesmo daqui, sabe? Que elas também acabam não denunciando, né? Porque não sei, a maioria das mulheres que são, né, nascidas e criadas aqui tem um posicionamento muito diferente de nós imigrantes, né? Então, a maioria das mulheres japonesas aqui, elas não trabalham, elas ficam em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, né? Enquanto os maridos vivem no patinco, não sei se vocês sabem o que é, não sei explicar em português, mas é uma caixa de jogos, vamos dizer assim. Enquanto eles vivem virando a noite lá, elas ficam em casa cuidando dos filhos, ela tem que levar os filhos para a escola, e elas não podem questionar, elas não podem falar muita coisa, né? Porque o marido, né, coloca, eu sou o provedor da casa, né? E isso tudo ainda elas têm que manter uma boa aparência, porque no Japão tem muito isso de que você tem que ser magra, né, ter uma boa aparência, porque senão você também sofre preconceito, sabe? Então, aqui o Japão, igual eu estava falando no começo, por mais que ele é avançado em muitas coisas, em outras coisas eles são muito conservadores, muito atrasados, né? E isso acaba influenciando em tudo isso, né? Então, é nesses movimentos, nesses posicionamentos que tudo acaba sendo normalizado, né? Acaba sendo essas possibilidades, né? Que acaba da vida dela, dessas situações, acaba sendo normalizada. Porque ao mesmo tempo que existe o sofrimento, né, também existe o conflito muito interno, né, igual aqueles questionamentos que eu estava falando, tipo, né, de que, eu tenho que aguentar, eu tenho que passar por isso, né, porque também a imigrante, ela não tem com quem contar, porque muitas vezes ela vem para cá sozinha, né, às vezes só vem ela e o marido e os filhos, ela perde a rede de apoio, perde, né, não tem amigos, não tem familiares para quem contar, né, e se tiver também, às vezes pode vir falas tipo, você escolheu estar aí, você escolheu abrir mão de tudo, então isso faz ela se calar ainda mais, né? E tudo isso influencia para essa invisibilidade mesmo dela, né? E talvez quando a gente para pensar, né, para a gente finalizar, foi um pouco rápido, mas acho que não quis abrir muito, porque são muitas coisas, mas quando a gente para pensar, talvez o questionamento não seja, né, porque essas mulheres não denunciam, mas sim o que torna tão difícil elas denunciarem, sabe? Ainda mais para mulher imigrante, né? Não sei se vocês atendem pessoas de outro país, né? Talvez pensar sobre isso se caso acontecer um caso semelhante a esse, né? Como é que o país que ela está, né, impede ela de denunciar, quais são os limites né, que ela pode ir, aonde ela pode ir, onde ela pode buscar ajuda, né? Por mais que exista essa lei de violência conjugal, existem outros lugares que ela pode buscar ajuda, né? Aqui no Japão tem linhas de descagem rápida, mas ainda assim são para homens e para mulheres, né? Não é só para homens, e não é só para mulheres, e muitas vezes também não está em português, né? Então, quando a gente for atender, né, na clínica, né, ver quais as possibilidades que ela tem, né, para se movimentar, para sair dessa situação, né? Porque às vezes ela quer sair, mas ela também não quer sair do país, sabe? Abrir esse olhar também para perceber isso, né? Acho que é isso, gente. Foi muito rápido, mas é o que deu para me fazer. Foi ótimo, foi ótimo. O último congresso que a gente teve, né, que foi assim, internacional também, e a gente teve a Giovana que falou sobre um pouco
a cultura do Japão mais voltada para a questão do suicídio e tudo mais, né, que foi essa temática, ela começou dizendo assim, né, não trago boas notícias. E aí a sensação que, enquanto você foi falando, né, como mulher, imagina, se eu quero ir para o Japão, não tenho boas notícias sobre como é o cenário por ali, né, e isso é difícil, né, para a gente pensar em um futuro em um país que avança tanto e ao mesmo tempo não avança nada, né? E aqui é muito velado esse tipo de coisas, né? Dessas violências que tem contra as mulheres. Igual eu estava falando, né? Tem a questão da estética do corpo, né? Eu mesma já ouvi chefe meu falando, você quebrou a máquina porque você é gordinha, sabe? Em questão de médicos também, não de pessoas que trabalham comigo falando, né? Que teve filhos aqui falando que o médico, né, dizendo, o seu filho não vai nascer bem porque você tá gorda, porque você não cuida da sua saúde, né? Isso é um tipo de violência contra a mulher. Só que para eles é dito isso como normal, né? Para eles é normal isso. Então, se você comenta isso com algum japonês, eles vão falar, mas o médico tá certo, você que tá errada, né? Você que tem que cuidar da sua saúde, você tem que emagrecer, sabe? Que é tudo muito velado. E aqui, não queria usar essa palavra, mas acaba sendo isso mesmo, que é um país muito machista ainda, né? Então os policiais não ligam muito para as mulheres, né? Eles são meio grossos às vezes, principalmente com mulheres imigrantes, né? Não só com as mulheres, mas com imigrantes no geral, eles são muito preconceituosos às vezes, sabe? Então, assim, é tudo muito velado. Na internet aparecem umas coisas, mas quando a gente está aqui, vivencia a situação daqui, é totalmente diferente, né? Então, eu, é, é difícil, sabe? Manusear isso, porque na clínica, quando a gente atende, a gente não sabe, né, o que se passa ali do outro lado, vamos se dizer, né? Qual que é as possibilidades, igual eu estava falando dessa vítima, né, dessa mulher. Tá mutada, Ju. Não estou Falou te ouvindo. microfone Agora eu mutado. vi. Não, tô falando que fica mais desafiador porque o online permite com que a gente atenda pessoas de todos os lugares do mundo, né? E aí sempre tem Uhum, um brasileiro em outro país ali que procura a gente. E às vezes, se a gente não se sensibiliza para entender que existe uma diferença cultural muito grande, né? Se a gente não se abre para entender esse processo de como está sendo para o paciente lá, e a gente segue uhum, um processo terapêutico normal aqui, como se a pessoa tivesse aqui no Brasil, né? A gente não está considerando os desafios que ela está trazendo ali. A gente pode acabar até provocando uma segunda violência ali, né? Achando que o paciente tem uma sim. capacidade de sair de uma situação quando é um cenário muito mais complicado do que a gente imagina, né? Uhum. Igual, né, eu estava falando do idioma, não vou generalizar, mas mais da metade dos brasileiros que estão aqui não sabem falar japonês. É porque aqui é muito fácil você entrar num serviço e falando português, né? Então, assim, para você procurar ajuda é muito mais difícil, sabe? Então, tudo você tem que contratar um tsuyako, né? Um tradutor. Então, e quando também eu fui fazer as pesquisas para trazer os dados, né? Para ver os meios de comunicação para denúncia, tudo estava em japonês ou inglês. Poucas coisas, poucos sites, poucas prefeituras tinham coisas em português, sabe? Então isso impossibilita ainda mais a mulher de fazer a denúncia, né? Então muitas vezes essas imigrantes, né, as mulheres imigrantes brasileiras, elas não têm aonde denunciar, na verdade, né? Elas não têm aonde recorrer a não ser permanecer. Então ela não vê a saída mesmo, né? Ou ela volta muitas vezes sem nada, ou ela permanece e aguenta calada, né? Então é difícil sair mesmo de uma situação dessa, né? E aqui ainda não tem só, falando, né, da dificuldade do idioma, aqui não é só brasileiras, aqui tem vietnamita, sabe? Esqueci o nome, mas tem outras, né, etnias aqui, vamos dizer assim. É muito difícil, né, cara?
Difícil ser mulher, meu Deus. Ruth colocou aqui, vou ler para você, que ela botou no chat. É loucura saber como um país, referência em algumas coisas, possa ser tão atrasado nas questões de gênero e questões que são discutidas desde o final do século XIX. E aí a gente vê que as mulheres que iniciaram os estudos de gênero, por exemplo, estavam certas de dizer que gênero é uma construção social, cultural e que são ferramentas muito claras de poder do domínio dos corpos. Uhum. Exatamente. Ai, Sim, gente. igual aqui, né, uma curiosidade para vocês. Por mais que aqui no Japão, os homens eles trabalham, eles deixam o dinheiro com as mulheres para elas administrarem. Mas isso não dá poder para elas fazer as coisas. Tudo tem que passar por eles, sabe? Então é muito isso, né? É a construção social mesmo. Por mais que eles dê essa falsa enganação de poder para elas, né, para guardar o dinheiro, mas não, né? Tudo tem que passar por eles primeiro ali. Lamentável. Me sinto muito triste. Me sinto muito triste. Ai, gente. Queria só comentar um negócio, vai fugir um pouco desse assunto, mas foi algo que me veio quando você estava falando de Pachinko, né? Eu não sei quem aqui conhece o livro Pachinko. Tem um livro com esse nome, fala sobre as Coreias, né? Mas em específico também da vivência no Japão. E ela retrata justamente uma sociedade mais antiga. Assim, eu não me lembro exatamente a, a data, né? A época. Mas era justamente essa construção das pachincos, né? E de como o homem ele ficava apenas lá e a mulher ficava sozinha nesse lugar mais de submissão, enfim. Então, mesmo sendo algo antigo, é algo que a gente ainda vê hoje em dia. Eu fiquei com isso na cabeça quando você citou isso. Sim, e igual eu trabalho em fábrica, né, também, né? Não todos, né, mas alguns ali, eles passam a noite dentro do patinco, né, e vão trabalhar, sabe assim, e fica o dia inteiro virado. E daí eles, igual eu tava falando, eles deixam o dinheiro na mão da mulher, eles pegam lá seus 30 mil ienes aqui, que eu não sei quanto vai dar aí no Brasil, mas pegam uma quantia de dinheiro para eles gastar lá. O resto eles deixam tudo organizado para ela gastar só com as coisas da casa. E se ela quer comprar uma bolsa, ou se ela quer sair com os amigos, alguma coisa assim, ela tem que pedir, falar onde vai, sabe? Isso acontece muito. É antigo e é ao mesmo tempo presente, né? Você estava falando. E eu acho que fica muito curioso também, né? Como a gente se incomoda muito com a situação do nosso Brasil, né? Mas se comparado, estamos um pouco melhor, né? Mas como essa evolução ela é muito lenta, assim, né? Antes a gente também não conseguia denunciar aqui por vários motivos. Hoje mesmo, você tendo a Lei Maria da Penha, a mulher ela chega numa delegacia e aí é uma delegacia que não está preparada para ouvi-la, né? E aí os policiais perguntam se ela tem certeza que ela quer fazer a denúncia, porque se ela fizer, o cara vai ficar fichado, né? E caramba, ele trabalha. Será que ele só não foi um pouco agressivo ali, né? Estava estressado. E aí a mulher desiste de fazer denúncia, né? Em contrapartida, quando a gente vai pensar nesse outro cenário, que tem essa barreira linguística muito grande, e apesar de ter algum recurso, é um recurso que também lhe é impedido, né? Porque ela não consegue verbalizar ali, não consegue ser entendida e não consegue entender também. Sim, fora vou colocar essa palavra um pouco pesada, mas a humilhação de ter que reconstruir isso tudo de novo ali, né? Quando eu li elas têm que reconstruir com bonecas, para mim aquilo foi, gente, que século que a gente está, sabe? Precisa disso mesmo, né? Então, realmente é É um triste. segundo trauma, né? É um segundo É um trauma. segundo trauma. E quando tem essa parte, se ela reconstrói isso e ela ainda é desmentida do que ela viveu, da experiência que ela teve, é ainda pior, né? Porque invalida toda a vivência daquela pessoa.
bem isso mesmo. Igual, né, eu coloquei no final, né, o que torna tão difícil falar, quando eu penso nisso, eu também penso em mim como psi mesmo, né, porque por mais que eu atenda as pessoas aqui, né, online e tudo, eu também não sei como agir, sabe? Porque eu também não sei como que fazer essa denúncia com ela, como orientar ela para fazer, porque eu também não sei falar japonês, né? Então, assim, isso me pegou muito também, sabe? Porque é algo que eu enfrento também, o idioma, né? Pesa até para mim aqui, né? Como profissional mesmo, sabe? Então, eu fiquei pensando o que que eu posso fazer para não ficar tão difícil assim, sabe? E aí também é onde a gente entra nisso tudo, né? Ouvindo os relatos. E até nesse lugar de impotência mesmo, porque às vezes a gente não vai conseguir salvar aquela pessoa ali, né? Pegar Uhum. ela e tirar ela daquela situação, por mais que a gente oriente, ainda assim é todo um processo muito difícil para o outro e para a gente que vai acompanhar esse processo também. Uhum, uhum. Por mais que aqui tenha o consulado, né, eu fico pensando igual a dependência financeira, né, nem sempre essas mulheres, né, às vezes depende do companheiro, né, e o consulado, ele, acho que ele fica só em Nagoya, se eu não me engano, em Tóquio, se eu não me engano, né, então, assim, às vezes as mulheres moram em outro lugar, moram na ponta do Japão, por exemplo, para ir até Nagoya, né, para acessar esse consulado, para pedir ajuda do meu psicólogo lá, ou do advogado que tem lá, leva tempo, leva dinheiro. E quanto tempo já não vai ter se passado até ela conseguir acessar isso? Né? Ou até eu conseguir acessar alguém lá para poder ajudar ela. Né? Então, olha como que é difícil essa caminhada, sabe? É, Gente, continuo muito triste, hein? Que evento triste, meu Deus do céu. Alguém tem mais alguma pergunta? Façam alguma pergunta aí. Alguém tem uma palavra de esperança para gente? E aí, pessoal, como que vocês estão? Alguém reage? Vocês dormiram? O que que aconteceu? As meninas estão chorando? e olha que para mim aqui é 11 horas da noite. É verdade. Amanhã, já não sei nem que dia é hoje. Hoje é sábado aqui. É. Pra Então, você mim, trabalha amanhã, pelo menos, né? não, não, amanhã eu tô de folga. Mas aqui a gente não trabalha assim. O meu serviço, pelo menos, é 4-2. Trabalho 4 dias de dia, aí eu folgo 2 dias e trabalho 4 dias à noite. Até quando você veio fazer o convite, eu falei, vou ver o meu calendário, porque eu não tenho dia fixo de folga, sabe? É um pouco diferente também a rotina de trabalho aqui. É muito desafiador, tá? Eu atendi algumas pacientes do Japão já, e aí esses relatos, eles são bem pesados, assim, né? Tinha uma paciente imigrante, ela ficou um ano casada e uma relação muito ruim. A família não era nem só com uma pessoa, né? Mas a família também. Ela era obrigada a Uhum, dar todo o dinheiro dela, porque ela estava ali na família. Então, para conseguir sair dessa situação, muito difícil. E aí, depois que você sai também aí todo um outro processo, né, de lidar com aquele sofrimento ali, com toda a invalidação. E aí eu sinto que uhum. também é tudo muito igual o tempo todo, né? Você acorda, trabalha, volta. E você pergunta assim, tá, mas e aí? O que você faz, além de estar ali dentro da fábrica, que é o que mais a gente recebe, assim, aqui? Eu durmo, porque eu tenho que descansar para voltar no outro dia, mas não Sim. saio, tem uma relação com o vizinho, com o amigo, não tem, assim, é uma distância muito grande um do outro ali. Sim, e aí entra também aquele conceito que eu falei do gamã, né, que é suportar em silêncio. A gente acaba tanto dentro da fábrica que a gente acaba sendo atravessado por esse gamã de suportar tudo, de achar tudo natural, né, de achar que o choro excessivo é natural,
né? Que as tremedeiras, né? Que o coração batendo é natural, que é cansaço, né? Acaba normalizando tudo, né? Então, essa correria aqui da vida do Japão, a gente acaba esquecendo de viver o agora, né? Acaba se tornando natural mesmo, né? Fazendo com que a vida vai passando despercebido. Por isso que eu não sei se, né, nesses pacientes que você atendeu, eles falam que tudo passa muito rápido. Passa mesmo, porque a gente só trabalha, come e dorme, né? Então, tem que ter muito cuidado, sabe? Olhar muito atento, assim, se parar e se perceber mesmo, para não ficar nesse movimento de se perder mesmo aqui, né? Eu não sei se é só aqui no Japão se é assim, né? Mas aqui É, é muito recorrente isso. e eu acho que, às vezes, né, dependendo de como a gente aborda isso, se não considera todo esse cenário daí, né, esse incentivo a sair, a tal, que é uma coisa Uhum, do brasileiro, assim. O carioca mais ainda, eu sim, acho, que essa coisa calorosa e quente. A gente sim, chega com isso no atendimento numa outra realidade, assim, pode ser muito agressivo para quem ouve, né, esse incentivo que é até injusto. Como que eu vou conseguir fazer algo agora, sendo que eu não tenho tempo? Vou fazer o quê? Na hora de dormir? Né? Então, é importante a uhum, gente considerar isso, ouvir, além do paciente, né? Mas ouvir mais um pouco de como que é por aí, apesar de eu sim. sempre ficar triste. Sim. E por mais que, igual, né, igual você fala de ouvir quer ler? Alguém ergueu a mão e eu vi aqui o. Foi a Kelly que levantou a mão, eu não sei. Você quer falar, Kelly? Foi Oi, muito bom rápido. dia, tudo bem? Não vou aparecer não que eu tô Bom cozinhando, dia. fazendo almoço. É, mudando de assunto um pouco, aqui eu moro em Salvador e aqui está tendo a implantação da BYD em Camaçari, um polo industrial da fabricação dos carros. E assim, a cidade está tomada por japoneses. E é uma questão cultural assim tão diferente do baiano, do brasileiro, para eles, né? E tá havendo Uhum, assim umas questões de mulheres ficando com esses caras. E elas estão vendo um impacto muito grande de realidade, porque eles não sabem se comunicar, eles conversam pelo tradutor, e as mulheres estão começando a perceber o jeito diferente do japonês para o brasileiro. Eles olham, brasileira é muito preguiçosa, vocês dormem muito. Eu fico. Aí eles falam pelo tradutor, e pra gente que é brasileira, é tipo assim, já um impacto. Meu Deus, como um homem fala isso pra gente? E eu tenho uma amiga que ela se envolveu com um rapaz desse, e ele é extremamente machista. Quando ela saía, ele falava: Você sumiu, você está com outro. Só que falas pelo tradutor. E quando você abordou sobre isso, eu já comecei a ver o uhum. impacto disso na cidade. Imagine quantas mulheres estão se iludindo porque assistem dorama e achando que eles são perfeitos. E vai ficar muita baiana iludida, vai ficar muita mulher que vai engravidar por essas questões, por assistir dorama e achar que eles são perfeitos. É, a televisão, ela enfeita um pouco mesmo algumas coisas. Mas aqui no Japão é muito assim mesmo, deles. Você não pode dormir demais, igual eu estava falando, você não pode comer demais, né? Você tem que ser tudo, você tem que sempre estar disponível ali, cuidar da casa, das crianças, né? Para eles talvez seja errado você ter um tempo para você, né? Talvez isso que para eles hoje é o choque, né? Quando eles estão aí trabalhando aí, né? Por isso talvez dessa percepção deles, né? De estar chocado porque a gente dorme um pouco, porque a gente tem essa liberdade de poder descansar. Esse comentário da Ana É, foi ótimo. e ele falou para ela, graças a Deus ela não está com ele mais, com o rapaz. Ela disse que era extremamente ruim pela questão da comunicação, mas ela disse que viu traços machistas nele. Ele, não namoro com você, você é muito vulgar. E várias coisas assim que hoje para a gente, para a Lei Maria da Penha, é um absurdo, né? Para ela, ela ficou assim, Kelly, eu hoje, Deus me livre, eu nem olho. Quando tá aquela turma lá bebendo no barzinho em Camaçaria, eu nem encosto.
porque eu já sei o tipo do cara. Infelizmente, isso é um pouco recorrente aqui. Eu tô rindo, mas é de tristeza, porque aqui esses tipos de fala, de posicionamento deles, né, é um pouco recorrente mesmo aqui, assim. Então, é meio triste. A Júlia colocou aqui, ó. Essa questão do silêncio no Japão acaba individualizando muitos problemas culturais. Como a Thaís falou, isso leva para o suicídio. Ou seja, aquela pessoa acaba sendo vista como fraca e o problema real que o indivíduo e o problema real da violência não é resolvido. Sim. E é engraçado que hoje em dia muitas fábricas, né, aqui no Japão, elas pregam a questão da saúde mental, né? A gente, tanto na minha fábrica quanto em outras fábricas, né, eles dão lá um manualzinho falando se você está muito estressado, eles fazem teste de estresse, sabe? E a maioria. Travou? Travou, né? Travou. Vou mandar uma mensagem aqui para ela. Deve ter sido o computador. Ela falou que. Oi, Ela entrou de novo, eu acho. Foi. Agora voltou. Gomé. Igual ela tá falando, né, de parecer fraca, igual eu tava falando, retomando, aqui em muitas fábricas eles dão um manual para você assinar, assim, de saúde mental, eles fazem um teste de estresse, né, e a maioria das vezes dá alto, só que eles não te fornecem ajuda, eles não passam, né, nenhum auxílio mesmo, sabe, eles só passam por passar porque é lei, né, mas eles não te ajuda, não te auxilia, não te encaminha para nenhum médico, e mesmo às vezes quando encaminha para um psiquiatra, né, que aqui tem poucos psicólogos, mas é mais psiquiatra, quando ele se encaminha para o psiquiatra, ele às vezes nem só dá um remédio para você dormir e só, sabe? Então, assim, é complicado. Bom, alguém tem uma última pergunta para a gente, para a Isa ou para a Thaís? Pode fazer. A Thaís, tadinha, já está quase de noite, ó, quase de madrugada lá. Tranquilo. Já, já tinha me preparado, já tomando outra. Toda preparada. Já. Bom, eu acho que não tem perguntas. Queria falar para vocês colocarem o Instagram de vocês aqui no chat, que aí o pessoal segue vocês no Instagram. Queria incentivar vocês também a colocar uma caixinha de perguntas. Às vezes alguém ficou com uma dúvida aqui, mas ficou com vergonha de falar, de botar no chat. Aí a pessoa manda lá no Instagram para conversar com vocês. E queria agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de vocês. Um Eu que agradeço. sábado. Eu que peço. Amiga, ai, desculpa, Thaís. Não, pode falar. Pode falar. Eu só tô falando, Não, eu não. ia falar que eu não tô conseguindo acessar o chat, eu não sei por quê. Ué, me Pronto, fala aí. consegui. Eu vou colocar aqui. Foi. E a Thaís está sem o chat também, né? Me Ah, não, fala aí. eu consegui abrir. Pronto. Foi. Eu ia pedir, né, pedir desculpas por ser rápida, por não dar tantas informações, é que fazia muito tempo que eu não fazia palestra, e como eu estava falando, né, eu tento conciliar os dois, o serviço do trabalho os atendimentos, então ficou um pouco corrido o tempo, mas eu espero que
vocês tenham entendido, né? Tenham gostado. Foi muito bom, Thaís. E novamente agradeço pelo convite. Foi perfeito. Foi maravilhosa. Foi curto, não. Eu tô tentando achar aqui o de vocês, porque o pessoal foi botando também o deles. Quer que eu mande de novo? Achei. Eu vou mandar escrito palestrantes para estar sinalizado que é o de vocês. Pronto. Gente, Thaís, foi maravilhosa, não se preocupa, tá convidada para mais, sempre que você quiser. Obrigada. Um tempinho aí. Isa, obrigada também. Ótimo estar aqui com você, trocando. Sempre amo. Gente, coloquei o link para a lista de presença aqui no chat já. Vou enviar de novo. E a palavra-chave é cuidado. Aí vocês preencham a lista certinha para receberem o certificado de vocês. Que é isso. Deixa eu só te perguntar, essa palestra você já gravou? Onde que você disponibiliza? Só para mim. Como é que eu quero assistir? A gente vai colocar no YouTube, aí eu te mando o link quando a gente colocar. Ah, tá, pode